E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui, dessa vez para falar de data FIFA. Tem estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção e tem muitas vagas para serem definidas para o Mundial de 2026 nos próximos dias e nas próximas semanas. Meus amigos, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixar a sua curtida, o seu comentário e também compartilhar com aquele seu amigo que gosta do futebol de seleções. Sem mais delongas, vamos para aquela apresentação que vocês já gostam para ver como é que tá a coisa pelo mundo afora. Vamos lá, começando por esse grupo A, a gente tem o Irã já classificado para a Copa do Mundo de 2026 e em seguida tem o Uzbequistão que está muito próximo dessa vaga. O Uzbequistão que visita os Emirados Árabes Unidos, concorrente direto, é um confronto direto aí por uma vaga no Mundial. O Uzbequistão já pode garantir vaga nessa primeira rodada e depois recebe o Catar. Catar não está numa situação muito legal, não tem como se classificar diretamente, pode seguir para a próxima fase. É importante destacar que essa fase das eliminatórias asiáticas acabam agora, essa fase acaba agora, então são os últimos dois jogos, os dois primeiros colocados vão para o Mundial diretamente, esses outros dois seguem para uma próxima fase das eliminatórias, ainda galgando uma vaga no Mundial de 2026. Então a gente tem o Catar em maus lençóis, porque visita o Uzbequistão, que é um candidato favorito aí a essa vaga, e recebe o Irã, que já está classificado. Então o Catar não tem vida fácil, mas como concorrente ao Quirguistão, eu imagino que o Catar, e tem 4 pontos de diferença aqui, né? Eu imagino que o Catar vá conseguir se classificar, pelo menos para a próxima fase das eliminatórias. Seguindo aqui no grupo B, a gente tem a Coreia do Sul muito perto de carimbar o passaporte, é questão praticamente protocolar. Tem um confronto direto aqui contra o Iraque, fora de casa, o Iraque que ainda sonha com essa vaga direta, e depois tem um jogo muito tranquilo e muito acessível contra o Kuwait, que já está praticamente eliminado, aí com chances mínimas de classificação para a próxima fase das eliminatórias. Jordânia, aqui a gente já entra numa seara um pouco mais complicada, porque para a segunda vaga direta tem muita disputa ainda em aberto. A Jordânia visita o Omã, que é um desses candidatos, e depois recebe o Iraque, que aí sim é briga direta, é testa de ferro aqui para ver quem vai ficar com essa segunda vaga do grupo B. Acredito que o Iraque seja de fato uma grande ameaça. O Omã não boto tanta fé assim, até porque a distância é um pouco maior, mas esse jogo aqui vai ser interessantíssimo. Seguindo aqui para o grupo C, a gente tem Japão classificado já diretamente, a Austrália brigando com a Arábia Saudita e Indonésia para a próxima vaga. E aí você me diz, o que é que vai acontecer nessa rodada? É claro, confrontos diretos. A Austrália não está em bons lençóis. Primeiro, recebe o Japão, que por mais que já esteja classificado, já esteja em primeiro, é uma ótima seleção, dá trabalho para qualquer um, e depois visita a Arábia Saudita que está ali no encalço da Austrália. Então se perder esse jogo aqui, como a Arábia Saudita visita o Bahrein, que não está bem colocado, não vem ameaçando tanto assim, pode ser que cheguem nessa rodada com as duas seleções já empatadas em pontos, mas a Austrália leva vantagem de 9 gols no saldo, então talvez jogue pela vantagem do empate fora de casa, mas mesmo assim, parada dura para os australianos. A Indonésia, por sua vez, visita o Japão, também recebe a China. Acredito que não vai conseguir chegar nessa vaga direta, mas não dá para desconfiar de nada. Seguindo aqui para a África dessa vez, a gente sempre demorava bastante falando da África, porque são muitos grupos, mas agora a África não joga nessa data FIFA as eliminatórias, então a gente vai focar apenas em passar um resumão aqui de tudo que está acontecendo. O Egito já está muito perto dessa vaga no grupo A. No grupo B tá tendo surpresa, né? Porque o Senegal de Mané tá em segundo lugar para a República Democrática do Congo. Aqui no grupo C, outra surpresa negativa, no caso, que é a Nigéria, que ainda não conseguiu se firmar no topo da tabela. Até melhorou na última data FIFA, mas ainda está um pouco distante, né? Quarto lugar apenas, e a África do Sul dominando. Cabo Verde aqui ganhando posição de Camarões. Camarões tropeçou feio na última data FIFA e acabou perdendo a primeira posição para Cabo Verde. O grupo E tem Marrocos praticamente classificado, um grupo da desistência da Eritreia, então chama atenção. O Congo também foi suspenso, então um grupo que está tendo muito menos jogos que os outros, e o Marrocos já está com uma vaga no Mundial. Os últimos 4 grupos tem a Costa do Marfim também bem avançada nessa disputa por classificação. O Gabão ainda está no encalço, mas as duas estão bem distantes das outras equipes do grupo. A Argélia também já bem colocada nesse grupo G em busca de uma vaga, com Moçambique próxima. Tunísia é outra equipe que deve confirmar sua vaga muito em breve, né? Tá com 4 pontos de vantagem para Namíbia, e Gana com 15 pontos à frente de Comores, também se aproximando do Mundial do ano que vem. Vamos partir aqui
para a CONCACAF que a gente não falou no último vídeo porque não teve data FIFA em função da Liga das Nações, agora terá data FIFA e tem coisas interessantes para a gente falar por aqui. Ainda não vale vaga na Copa do Mundo de 2026, esses dois primeiros colocados avançam para a próxima fase, que aí sim dará vaga. São 3 grupos de 4 que irão se formar, são 6 grupos neste momento que estão disputando vaga, né? Então 2 se classificam de cada, 12 equipes divididas em 4 grupos, ou melhor, em 3 grupos, e aí o líder de cada grupo avança para o Mundial. Já temos Honduras bem encaminhada, né, para essa vaga, um time que tradicionalmente nos últimos anos tem brigado por vaga na Copa do Mundo, participou de algumas edições do Mundial, deve confirmar porque visita Cayman Islands, né, as Ilhas Caimã, e também recebe Antigua e Barbuda, deve conseguir sua vaga. Agora Cuba briga com as Ilhas Caimã pelo segundo lugar, e tem um ponto de atenção aqui nesse jogo de Cuba com Bermuda, porque na última rodada a gente teve uma partida entre Cuba e Ilhas Caimã em Cuba, só que existe uma questão diplomática de que alguns países preferem não jogar em Cuba, porque ao carimbar o passaporte em Cuba, isso dificulta a entrada no território americano, nos Estados Unidos da América. Então algumas seleções têm receio de jogar em Cuba, e foi isso que aconteceu com as Ilhas Caimã. Eles não foram para a partida e acabaram perdendo por WO. Então esses 3 pontos de Cuba aqui são de um 3-0 de WO em cima das Ilhas Caimã. Bermuda, por sua vez, é um território ultramarino do Reino Unido, né, da Inglaterra ali associados, e tem uma ótima relação diplomática com os Estados Unidos. Então fica a dúvida para saber, Bermuda vai jogar ou não em Cuba? Se não jogar, Cuba já tem aí um pezinho na próxima fase das eliminatórias da CONCACAF, porque visita Antigua e Barbuda, mas é uma seleção um pouco mais qualificada, deve conseguir vencer ou pelo menos pontuar fora de casa. Seguindo para o grupo B, a gente tem a Costa Rica aqui também, um processo um pouco mais tranquilo em busca dessa classificação, visita Bahamas e também recebe Trinidad e Tobago, aí sim que é concorrente direto. Tem São Cristóvão e Neves no encalço aqui, porque tem confronto direto também, né? Então Trinidad e Tobago tem que ficar atenta, mas joga esse jogo em casa, o que é muito positivo, né, para a seleção que disputou o Mundial de 2006, por sinal. Depois São Cristóvão e Neves recebe a seleção de Granada, que não está muito bem, então deve trazer os 3 pontos. Grupo C, a gente tem Curaçao e Haiti muito bem encaminhados, já dá para essa vaga ser confirmada nos 2 primeiros jogos, como Barbados e Aruba jogam, se os 2 empatarem aí vai Aruba para 2 pontos, e aí depois tem Curaçao e Santa Lúcia. Se tiver mais um empate ou uma vitória de Curaçao, nenhuma das 3 equipes aqui pode chegar nas 2 primeiras colocadas, então um grupo que já está muito bem encaminhado, nem vamos perder muito tempo sobre isso, embora tenha aqui um confronto direto pela primeira colocação, que pouco vale neste momento. Seguindo para o grupo D, a gente tem Nicarágua e Panamá com 6 pontos, bem colocados nessa chave. Tem confronto direto entre as duas também. O Panamá ainda visita Belize, que está com 0 pontos, e a Nicarágua recebe a equipe de Guiana. Guiana que geograficamente fica na América do Sul, mas joga a CONCACAF por ter mais proximidade cultural com a América Central, com o Caribe. Então a Guiana está aqui brigando por uma vaga na próxima fase, depois recebe Montserrat, que tem 0 pontos. Então se a Guiana aprontar aqui para cima da Nicarágua, quem sabe consiga uma vaga na próxima fase. Seguindo, nós temos o grupo E. Guatemala e Jamaica estão com 6 pontos, aparecem como favoritos. A Jamaica de vez em quando briga ali, né, por uma vaga no Mundial. Tem confronto direto também, Jamaica e Guatemala se enfrentam na última rodada, e a Jamaica antes recebe as Ilhas Virgens Britânicas, que está zerada de pontos, e a Guatemala, a Jamaica visita, né, as Ilhas Virgens Britânicas, e a Guatemala recebe a República Dominicana, que está ali no encalço. Se tropeçar aqui, quem sabe a Guatemala se complique, porque depois tem República Dominicana e Dominica, que está zerada, então a República Dominicana deve chegar pelo menos aos 6 pontos nessa data FIFA. Também lembrando que essa fase da CONCACAF acaba agora, vai fechar os 4 jogos e aí já vamos para a próxima fase, essa sim que dá vaga no Mundial de 2026. Seguindo para o grupo F, o último grupo da CONCACAF, a gente tem Suriname, que também é da América do Sul, mas segue a mesma situação de Guiana, está mais próximo culturalmente do Caribe, portanto joga pela CONCACAF. Suriname pode carimbar o passaporte dessa vez, mas tem 2 confrontos diretos logo de cara nessa última data FIFA, né? Suriname recebe Porto Rico, que está em segundo lugar, com 2 pontos a menos, e depois visita a seleção de El Salvador, que também tem 2 pontos a menos, está em terceiro. Então Suriname não pode vacilar, porque qualquer tropeço pode lhe tirar da próxima fase da CONCACAF. Lembrando que
por enfrentar os dois primeiros colocados, fica nítido que o Suriname nas primeiras rodadas enfrentou São Vicente e Granadinas em Anguila, então não é também muito parâmetro. Vamos ver como se comporta a seleção quase sul-americana. El Salvador antes recebe a seleção de Anguila e Porto Rico, depois de enfrentar Suriname, recebe São Vicente e Granadinas. Então acho que o Suriname tem uma vida complicada para carimbar passaporte no Mundial. Seguindo para a Conmebol, né? Todos os olhos estarão aqui no dia 5 de junho, na quinta-feira, não tem como fugir. Brasil e Equador, Carlo Ancelotti estreando, muita expectativa da minha parte, inclusive. E essa data FIFA pode marcar a classificação matemática dos 6 primeiros colocados. A gente pode praticamente acabar a disputa por vagas na América do Sul nessa data FIFA. Não vou me debruçar tanto sobre cada ponto, porque é uma matemática muito complexa, já que são 5 partidas, né? São 10 equipes disputando, seria uma matemática bastante complexa, mas a gente tem aqui confronto direto dentro do G6 entre Equador e Brasil, também entre Paraguai e Uruguai, jogos importantes aí para confirmação ou não de vagas. Tem também o jogo mais importante da rodada que está fora dessa disputa, que é Venezuela e Bolívia, duas equipes que brigam por essa vaga no playoff, né? Na repescagem mundial. Então, acho que aqui está a graça das eliminatórias da Conmebol, ver qual dessas duas seleções deve ficar com essa 7ª posição. Acredito que vai ficar de fato entre elas duas, acho que esses 6 vão se confirmar, se não nessa data FIFA, com certeza ao fim do campeonato estarão os 6 aqui carimbados na Copa do Mundo de 2026, com certeza não, que futebol é dinâmico, né? Mas muito provavelmente. Mas Venezuela e Bolívia brigam aqui firme por essa vaga e esse jogo é fundamental. A Venezuela em casa recebe a Bolívia, precisa vencer porque no próximo jogo visita o Uruguai, que é uma seleção muito mais qualificada e deve tirar pontos da Venezuela, enquanto a Bolívia em casa recebe o Chile, que é o lanterna. Então a Bolívia pode conquistar 3 pontos aí e subir pelo menos para 17. Então a Venezuela precisa abrir o olho para não tropeçar em casa contra um adversário direto. A Venezuela que nunca disputou um Mundial de Seleções. Ainda tem confronto direto dentro do G6 aqui no Brasil e Paraguai, tem Argentina e Colômbia também, então essa data FIFA tem alguns bons jogos, mas de interesse a ponto de tabela a gente está mais concentrado em Venezuela e Bolívia com certeza. Seguindo para a Oceania, a vida aqui já está definida, falamos no último vídeo, a Nova Zelândia já está classificada para o Mundial, é uma das primeiras seleções confirmadas na Copa do Mundo de 2026, e a Nova Caledônia, que foi a vice colocada, já está com passaporte carimbado para disputar a repescagem mundial. Então não temos novidades sobre a Oceania. Aqui na Europa tem um detalhe importante que ainda é a Nations League, né? Reta final aí, temos a semifinal Alemanha e Portugal de um lado, Espanha e França do outro. Essa data FIFA para essas 4 seleções será apenas de Liga das Nações, por isso não teremos jogos de eliminatórias para as 4 seleções, né? Portanto, Alemanha, França, Espanha e Portugal não jogam pelas eliminatórias nessa fase, os grupos estão zerados. Sobrou também para Suíça e Dinamarca não começarem agora, caíram na fase anterior, mas estão em grupos de 4 equipes, também não jogam dessa vez. Seguindo para os outros 6 grupos das eliminatórias europeias, aí sim temos jogo, já tivemos partidas e continuaremos tendo, começando aqui pelo grupo da Polônia e da Holanda, a Holanda com adversários bastante acessíveis, Finlândia e Malta, deve fazer 6 pontos aí e começar sua caça à Polônia. Essas seleções que ainda não jogaram, né, a Holanda, a Áustria, porque estavam na data FIFA da Euroleague, né, da Nations League, até a última data FIFA, né? Então estavam concentradas em outros objetivos, portanto, agora sim podem voltar a atenção para as eliminatórias. A Holanda aí vai seguir na caça da Polônia, a Áustria também tem adversários um pouco tranquilos, né? Aqui San Marino, a Romênia é um adversário um pouco mais difícil, mas não é do nível da Áustria, deve conseguir os 3 pontos até por jogar em casa. Bósnia e Herzegovina, que hoje lidera a chave. Aqui sim tem o ponto de atenção, porque a Itália, que está sem pontos ainda, né? Ainda não estreou, visita a Noruega, que é a líder do grupo, fora de casa. Se a Itália perde esse jogo, por exemplo, para Haaland, Sorloth, Odegaard e companhia, pode começar a complicar um sonho de vaga direta na Copa do Mundo. E a Itália, né, não participou dos últimos 2 mundiais, é claro que quer evitar isso ao máximo. Depois tem a Moldávia para conseguir 3 pontos tranquilos. Seguindo aqui tem a Bélgica, que vai estrear com 2 jogos, primeiro contra a Macedônia do Norte, que é a líder da chave, depois contra a Gales, que é segundo colocado. Quem sabe aí pode ser uma casca de banana para a Bélgica, mas é claro que é favorita nas 2 partidas. Depois o grupo da Inglaterra, que começou antes, né, essas eliminatórias, porque não foi bem na Liga das Nações, né, a Inglaterra que chegou a ser rebaixada, inclusive, e a Inglaterra com 6 pontos, ainda tem o jogo com Andorra, que com certeza vai fazer mais 3, e a Sérvia
Sérvia já se coloca naquela situação, né, de ter que caçar um gigante do futebol mundial. Não vai ter vida fácil a seleção da Sérvia. Seguindo, nós temos o grupo da Croácia. Croácia que recebe a República Tcheca na segunda rodada e na primeira visita Gibraltar. Jogos até que acessíveis para a Croácia, embora a República Tcheca esteja na liderança. Importante trazer os 6 pontos para se colocar de vez aí nessa briga pela vaga direta, depois de ter saído no atraso. A seleção croata que foi muito bem nas últimas Copas do Mundo, né? Meus amigos, é isso. Falamos bastante aqui, mas acho que dissecamos muito bem tudo que vai acontecer nessa data FIFA. Um resumo geral de tudo que a gente tem de expectativa em todas as eliminatórias e de quem pode garantir essa vaga no Mundial já na próxima semana. Obrigado a você que acompanhou até aqui. É sempre muito trabalhoso, mas muito legal fazer esses vídeos sobre data FIFA. Peço encarecidamente que você deixe o seu curtir, o seu comentário também, que ajuda demais. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais para acompanhar mais conteúdos como esse e também compartilha com seu amigo que gosta do futebol de seleções, tá certo? Quando acabar essa data FIFA, a gente se vê de novo para falar um pouquinho de tudo que aconteceu. Combinado? Um abraço a todos, tchau, tchau.